Olá pessoal, começando mais uma aula de Direito do Trabalho e o tema da aula de hoje tem uma incidência muito grande nas provas de concurso, de OAB, apesar de ser um tema simples. Relação de trabalho e relação de emprego. Você sabe a diferença? Sabe as nuances que podem aparecer? Como isso é cobrado nas provas? Vem comigo que a gente fala disso agora. Relação de trabalho e relação de emprego. É um tema extremamente importante e vive aparecendo nas provas. Apesar disso, se você conseguir compreender bem a diferença entre elas, você não vai ter dificuldade porque é um tema relativamente simples, mas é claro que o examinador pode complicar e é por isso que nós temos essa aula de hoje e outras aulas seguintes falando das relações de trabalho que não são relação de emprego. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai trabalhar sobre as diferenças da relação de emprego para a relação de trabalho lato sensu. Quais são os requisitos para se configurar o vínculo de emprego? Se faltar algum deles, qual é o tipo de trabalho que é caracterizado? E nos próximos vídeos vamos falar de um a um dos trabalhadores que não são empregados, embora sejam trabalhadores. E eu já começo perguntando para você, quem é trabalhador? Ora, trabalhador é todo mundo que trabalha, mas nem todo trabalhador é empregado, né? A gente ouviu muito por aí nos últimos anos que se a pessoa tinha que escolher entre ter um emprego e ter um trabalho. Isso é de uma... Bom, deixa pra lá. Mas enfim, voltando para cá para o tema da nossa aula. Para se configurar relação de emprego é uma situação fático-jurídico que precisa preencher vários requisitos. E relação de trabalho é lato sensu, ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Tem uma relação de trabalho, o trabalhador é todo mundo que trabalha, mas o empregado, ele é um tipo de trabalhador, né? Então, o trabalhador é gênero, do qual o empregado é espécie. E o empregado, ele vai ter os seus direitos regidos pela CLT, vai ter vários direitos, ele vai ter uma proteção muito maior do que os outros trabalhadores. O trabalhador avulso, ele é um trabalhador, mas ele não é empregado. O trabalhador avulso, ele é equiparado ao trabalhador urbano e rural na CF. Então, a Constituição Federal equipara o trabalhador avulso ao trabalhador rural e ao trabalhador urbano, mas ele não é empregado, ele não tem os direitos previstos na CLT. E a gente vai ter um vídeo falando sobre cada um desses trabalhadores. No vídeo de hoje, como eu disse, é para falar sobre a diferença entre a relação de trabalho e a relação de emprego, com os requisitos do vínculo de emprego. E o eventual? Trabalhador eventual é aquele que trabalha um dia, depois volta, não tem uma certa habitualidade, uma continuidade na prestação do serviço. Ele é trabalhador? Sim, ele é trabalhador. Mas ele é empregado? Não. Então ele não tem os direitos assegurados na CLT. O estagiário, na maioria das vezes, ele é um trabalhador e trabalha bem, trabalha muito. Mas ele é empregado? Não, ele não é empregado, ele não tem os direitos previstos na CLT. O trabalhador voluntário, ele também, o próprio nome diz, trabalhador voluntário. Ele é um trabalhador? Sim, ele é um trabalhador. Só que ele não tem os direitos assegurados na CLT, né? E o autônomo, que é dessas hipóteses, a que tem a maior semelhança com o empregado, ele é um trabalhador? Sim, ele é um trabalhador. Porém, ele não é empregado, ele não tem a proteção seletista e a gente vai ver agora. Mas antes, como que eu caracterizo a relação de trabalho e a relação de emprego? Quais são os requisitos? De onde vêm esses requisitos que todo mundo fala, né? Os elementos fáticos jurídicos que caracterizam o vínculo de emprego. Vem lá no artigo 3º e no artigo 2º da CLT, ambos da CLT. Olha o que diz o artigo 3º. Considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza presta serviço de natureza, deixa eu só pegar aqui de novo o marca-texto. Presta serviço de natureza
não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Agora vamos ver o que o artigo 2º fala. Considera-se empregador a pessoa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação social dos serviços. Então, aqui nós temos os requisitos do vínculo de emprego, todos eles retirados do artigo 3º e artigo 2º da CLT. Veja só, quais são os requisitos, então, de acordo com o artigo 3º e 2º? Olha, leia de novo. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob dependência deste e mediante salário. Artigo 2º, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal dos serviços. Então, desses dois artigos, interpretando de forma conjugada, a gente retira os 6 requisitos do vínculo de emprego: pessoa física, pessoalidade, subordinação, onerosidade, não eventualidade e alteridade. Então, esses são os requisitos fático-jurídicos, os elementos fático-jurídicos da relação de emprego. Vamos falar sobre cada um deles, explicando a ausência deles, qual é o tipo de trabalho que forma, se eu posso ter a ausência de algum deles e ainda assim caracterizar o vínculo de emprego. Olha só, primeira coisa, é preciso que você saiba que para a configuração do vínculo de emprego é preciso que todos esses requisitos estejam presentes de forma cumulativa. Então, eles são cumulativos. Tem que estar presentes todos eles. Na ausência de qualquer um, o que acontece? Não tem a caracterização do vínculo de emprego. Então, vamos um por um. Pessoa física. O que é a pessoa física? Que ultimamente tem sido até problemático em torno da pejotização, né? Você já deve ter passado por isso ou conhece alguém que passou por isso em algum momento. Chega o empregador e fala assim: olha, fulaninho, faz uma pessoa física, cria uma pessoa jurídica, eu te contrato por meio da sua pessoa jurídica, você vai ter um aumento de salário, você vai ganhar mais, né? Porque você, como pessoa física, tem que recolher diversos encargos que não vão para você, vão para o governo, então você nem vê esse dinheiro. É um gasto para mim de uma coisa que não vai em seu benefício. Então, você sendo contratado como pessoa jurídica, você vai ter um salário maior, e aí o empregado bobinho acha que está levando vantagem, acha que ele vai ser uma pessoa jurídica, que ele vai ter um salário melhor, que ele vai ter uma importância melhor, que ele não é empregado. Bobinho dele, porque ele não vai ter direito a FGTS, ele não vai ter direito a férias, 13º, ele vai perder os direitos trabalhistas. Muitas vezes o empregado é iludido, outras vezes o empregado é pressionado, é tipo, se você não quer, meu filho, não tem problema, olha a fila de desempregados, eu contrato outro que queira, eu demito você e contrato outro com pessoa jurídica. Por que a CLT exige que empregado seja pessoa física? Bom, por uma razão óbvia. Se é empregado, o empregado tem que ser pessoa física. Pessoa jurídica não é empregado. Ponto. Então, primeiro requisito, de acordo com o artigo 3º da CLT, olha ele ali. Pessoa física, empregado considera-se pessoa física. Então, primeira dúvida. Ah, Marina, mas e se eu fui obrigado a abrir uma pessoa jurídica, a me registrar como pessoa jurídica? O princípio da primazia da realidade sempre vai prevalecer. Então, por mais que a empresa contrate uma pessoa jurídica para fraudar as relações de emprego, se comprovar que na prática era um empregado com todos os outros requisitos do vínculo de emprego, está caracterizada a relação de emprego em virtude do princípio da primazia da realidade. Então, pode ser que eu tenha contratado uma pessoa jurídica, né? E a gente tem aí aquela figura da pejotização, né, que é um fenômeno que tem se tornado cada vez mais comum no nosso dia a dia. A pejotização, se eu comprovar que de fato o que existia ali era uma relação de emprego, que era uma pessoa jurídica
contratada, mas era só um empregado, ele não tinha outros funcionários, ele trabalhava com horário fixo, tinha ordens, era subordinado, todos os outros requisitos do vínculo de emprego, eu tenho caracterizado o vínculo de emprego. Fica clara a fraude trabalhista nesse caso. Então, primeiro requisito, pessoa física, lembrando que a primazia da realidade é um princípio muito importante. O segundo requisito é o requisito da pessoalidade. O que quer dizer a pessoalidade? A pessoalidade está ligada à questão da infungibilidade da prestação de serviço, da insubstituibilidade. Significa que o empregado não pode ser substituído. Quando o empregado ele é contratado pelas suas características pessoais. O que significa que se o empregado quiser pedir para alguém trabalhar para ele naquele dia, ele não pode. Imagina que eu sou contratada, professora de uma faculdade, e aí um dia eu não quero ir dar aula. Eu posso pedir para minha mãe ir lá dar aula no meu lugar, para o meu pai dar aula no meu lugar, para o meu marido ir lá dar aula no meu lugar? Pode até ser que os alunos prefiram, mas eu não posso, porque a faculdade contratou os meus serviços. Logo, quem tem que ir trabalhar sou eu. Se eu posso mandar alguém no meu lugar, como eu bem entender, não há o requisito da pessoalidade. Então, lembra, pessoalidade tem um caráter intuito persone. Pode aparecer como pessoalidade, pode aparecer como caráter intuito persone. É a infungibilidade. Aqueles serviços não podem ser prestados por outra pessoa. Aquela pessoa ela é insubstituível. Então, o empregado, a relação de emprego tem caráter de intuito persone, ou seja, o requisito da pessoalidade tem que estar presente também na relação de emprego. O terceiro requisito é a subordinação, que decorre do poder diretivo do empregador. Subordinação, gente, faça um asterisco bem grande, porque a subordinação é o requisito mais importante. Como eu falei para vocês, todos eles estão presentes, mas o principal é a subordinação. O empregado, ele é subordinado ao seu empregador. E essa subordinação, eu vou anotar aqui para vocês, né? Havia discussão na doutrina se ela seria técnica, econômica ou jurídica. E a subordinação que foi adotada aqui pela legislação brasileira é a subordinação jurídica. O que é a subordinação técnica? É aquela que entende que o empregado seria subordinado ao empregador porque o empregador seria o detentor da técnica, o que nem sempre é verdade, né? Então imagine, por exemplo, um time de futebol que contrata um jogador estrela. Quem é o detentor da técnica? É o jogador, não é a empresa. Então, não é necessariamente a subordinação técnica. Outra vertente seria da subordinação econômica, né? Porque o empregador seria o detentor do dinheiro, né? Seria o empregador mais economicamente privilegiado, digamos assim, do que o empregado, o que também nem sempre é verdade, né? Nesse mesmo exemplo do jogador de futebol. Tem jogadores bilionários que trabalham, principalmente quando eles estão em fim de carreira, né? Não precisam trabalhar mais, trabalham ali só por amor ao clube, que tem mais dinheiro do que o próprio clube que eles treinam. Então, também cai por terra a teoria da subordinação econômica. A que prevalece é a subordinação jurídica, da qual decorre de um contrato de trabalho. E o contrato de trabalho, ele tem caráter jurídico, né? Então, por isso que essa subordinação ela é entendida como subordinação jurídica. E o que é de fato a subordinação? Ora, quando o empregado ele é subordinado ao seu empregador. E aí, num caso concreto, vai verificar se ele segue as normas da empresa, se ele pode fazer o serviço da forma como ele quer. Porque, por exemplo, se ele não é subordinado, ele pode realizar os serviços da forma que ele bem entender. Concorda comigo que ele tem uma certa autonomia? Então, se eu tenho ausência de subordinação, eu tenho um trabalhador autônomo. Na ausência de subordinação, eu tenho um trabalhador autônomo. E aí, para você diferenciar se é subordinado ou não, você vai
a olhar para aquele caso concreto e analisar qual é a liberdade que o empregado tem, né? E aí, quando a gente está falando do empregado lá do baixo escalão, é simples, né? Ele tem horário, ele tem todas as suas tarefas bem delimitadas no contrato de trabalho, ele é subordinado a um superior hierárquico, né? Então ele tem uma série de regras que ele precisa cumprir, ele não tem autonomia nenhuma no trabalho. Só que isso vai ficando um pouco mais complexo quando a gente vai subindo na cadeia de subordinação, né? Quanto mais alto é o cargo do empregado. É o que a gente chama de zona gris, zona cinzenta, que é aqueles altos empregados que têm uma certa liberdade, a subordinação deles é bem tênue. E aí, como você diferencia se ele é ou não empregado? E aí vai depender do caso concreto. Nem sempre essa subordinação ela é tão evidente, mas é importante que você saiba que a subordinação é um dos requisitos muito importantes da relação de emprego, do vínculo de emprego. Subordinação, na ausência de subordinação, temos o trabalhador autônomo, que vamos ter um vídeo só falando sobre ele. Além disso, temos também a onerosidade. O contrato de trabalho ele tem caráter oneroso. Olha só o que a gente leu aqui também no artigo 3º. Considera-se empregado, pessoa física para serviço de natureza não eventual, a empregador sob dependência e mediante salário. Ou seja, o salário é a contraprestação paga ao empregado. Se eu tenho um empregado, é óbvio que ele se presta a trabalhar, oferece a sua mão de obra, o seu serviço, para que o empregador, em contraprestação, pague um salário. Então, a onerosidade também é um requisito característico da relação de emprego. Agora, se faltar a onerosidade, estamos diante de o quê? De um trabalho voluntário, que a gente também vai ter vídeo aqui. Então, na ausência, se eu tiver todos os requisitos, inclusive a subordinação, mas a ausência da onerosidade, eu estou diante de um trabalho voluntário. Próximo requisito é o requisito da não eventualidade. E a não eventualidade, ela está ligada ao quê? A expectativa do empregado de continuar prestando serviço, né? Não é necessário, é importante você saber que não é necessário que o empregado trabalhe em todos os dias. Todos os dias não é necessário. Por exemplo, o trabalhador autônomo. O trabalhador autônomo, ele é empregado. A gente também já tem vídeo gravado aqui, inclusive, se você não assistiu, só clicar no card que vai aparecer aqui para você. Vou deixar o vídeo, o link na descrição do vídeo aqui sobre o empregado intermitente. Então, muito cuidado para você não cair nessa pegadinha. O trabalho não eventual, ele, para alguns doutrinadores, é sinônimo de trabalho habitual, de trabalho contínuo, né? Está relacionado a essa habitualidade, a essa continuidade, mas não quer dizer que o empregado tenha que trabalhar todos os dias. Está ligado muito mais à expectativa do empregado de continuar prestando serviços para aquele empregador na função que ele exerce. Então, se você for pensar bem, na verdade, a não eventualidade está muito mais ligada à atividade que esse empregado presta para a empresa, se a atividade do empregado tem caráter eventual ou não. Como assim? Eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina numa faculdade. Na faculdade, eu tenho um professor que dá aula de uma matéria que ele só dá aula uma vez por semana. Então, uma vez por semana, ele vai lá na empresa, lá na faculdade, e leciona aquela matéria para uma turma só. Então, ele só vai lá uma vez por semana. Não é contínuo. Mas a atividade do empregado, ela é habitual, ela é contínua para aquela atividade ali da empresa, da faculdade? Sim, né? É continuamente, durante um semestre, um ano, vários anos, uma vez por semana, aquele professor vai na faculdade lecionar aquela matéria. Agora imagina que nessa mesma faculdade teve um problema no telhado.
E aí contrataram-se vários pedreiros para consertar o telhado daquela faculdade. E aí descobriu que o problema era muito maior e tiveram que fazer uma reforma no telhado inteiro da faculdade. Todo o telhado, não era só num pedacinho. E aí aqueles pedreiros ficam trabalhando ali vários dias, durante 2, 3 meses, todos os dias, aqueles pedreiros estavam lá prestando serviços. Quem é o eventual e quem é o empregado? O professor que ia uma vez lá durante a semana, uma vez por semana, mas durante todo o contrato? Ou os pedreiros que estavam ali, depois que terminassem aquela obra, não tinham mais serviço? O professor, o trabalho dele é não eventual, né? Então tem essa habitualidade na prestação do serviço, ele é contínuo. Tem essa expectativa no professor de sempre retornar lá toda semana para lecionar aquela matéria, o que não acontece com o pedreiro, que depois que terminar a obra lá do telhado, ele não vai mais voltar. E muita atenção, não necessariamente quer dizer atividade fim, porque você adotando esse raciocínio, você pode pensar, tudo bem, o professor da faculdade trabalha na atividade fim da faculdade e o pedreiro não trabalha na atividade fim da faculdade. Mas imagine, por exemplo, uma faxineira. A faxineira não trabalha na atividade fim. Mas aquela expectativa da faxineira de voltar sempre lá na empresa é normal? É. Então ela sempre presta serviço para aquela empresa? Sempre. E não só por um evento. Olha, eventual é para um evento. Certo? Então, não é pensar quantas vezes por semana, quantas vezes no mês é prestado serviço. Estamos falando aqui do empregado. Há uma ressalva no caso do empregado doméstico. Empregado doméstico, tanto que a Lei Complementar 150, inclusive também temos vídeo sobre o empregado doméstico. Tem o card aqui, é só você clicar lá, um vídeo bem completo sobre o empregado doméstico. O empregado doméstico, no artigo 1º da Lei Complementar 150, não vem falando a palavra não eventualidade, e sim continualidade, considerando contínuo aquele trabalho prestado por mais de 2 dias na semana. Então, no caso doméstico, a lei prevendo expressamente que trabalho por mais de 2 dias na semana configura-se o vínculo de emprego em razão da continuidade. No caso do empregado urbano, não existe essa periodicidade mínima exigida. Então, você precisa olhar para a atividade exercida pelo empregado, se ela tem caráter eventual ou se ela tem caráter habitual. Se for caráter habitual, a atividade dele, e não a quantas vezes por semana ele trabalha, estamos diante de uma relação de emprego, obviamente, considerando que todos os demais requisitos também estão presentes. Se estiver ausente, a não eventualidade, ou seja, ele vai ser um trabalhador eventual, né? Se na ausência da não eventualidade, eu tenho a eventualidade. Então, ele vai ser um trabalhador eventual, que a gente também vai ter vídeo aqui. Voltando, então, o último requisito é o requisito da alteridade. E o requisito da alteridade, é importante fazer uma observação, que ele aparece só aqui no artigo 2º, quando eu falo que o empregador, a empresa, né, ela assume os riscos do empreendimento, razão pela qual alguns doutrinadores não consideram a alteridade um requisito do vínculo de emprego, mas sim a maioria da doutrina entende que a alteridade é sim um requisito do vínculo de emprego. Então, a alteridade, por aparecer aqui no inciso 2º da CLT, é considerado um dos requisitos do vínculo de emprego. Mas o que de fato é a alteridade? A alteridade é quando o empregador assume os riscos do empreendimento. O que isso quer dizer? Quando o negócio está bem, quem é que lucra? É o trabalhador? Se lucra, lucra um pouquinho, né? Quem lucra mesmo é a empresa. Agora, se o negócio vai mal, quem é que tem um prejuízo? É o empregado? A não ser que ele não seja demitido? Não, é a empresa. Isso significa que, para o bem ou para o mal, os riscos são da empresa. Então, se a empresa está bem, não é obrigada a aumentar o salário do empregado. A empresa aumenta se quiser. Da mesma forma que, se a empresa vai mal, ela não pode punir o empregado por isso, ela não pode diminuir o salário do empregado, retirar direitos do empregado porque o negócio vai mal. Ou seja, quem assume os riscos do empreendimento é a empresa. Então, ela que arca com os ônus e com os bônus. Na prática,
Você vai visualizar, por exemplo, se o empregado utiliza seus próprios instrumentos de trabalho. A empresa precisa fornecer os instrumentos, todas as ferramentas de trabalho. Se o empregado está se utilizando dos próprios instrumentos, ele está arcando com os custos. Imagina um fotógrafo que utiliza equipamentos da empresa. Se quebrar a câmera, o prejuízo é da empresa, ou seja, ela está assumindo os riscos do empreendimento. Agora, se esse fotógrafo ele utiliza seus próprios equipamentos e deu um problema, quem vai ter que consertar é ele. Aí, nesse caso, ele está assumindo os riscos do negócio, ou seja, não há alteridade, não, por ausência da alteridade, eu não tenho a caracterização dos requisitos de emprego. Nesse caso de ausência de alteridade, por exemplo, em que o próprio empregado divide os riscos do empreendimento com o empregador, eu posso estar diante, por exemplo, de um trabalho autônomo, trabalhador autônomo, né? Além de não ter subordinação, pode ser que ele também divida os riscos do empreendimento, né? Também tenha alguns custos, utilize seus próprios equipamentos. O importante é que você saiba aqui quais são os 6 requisitos do vínculo de emprego que têm que estar presentes. Pessoa física, pessoalidade, subordinação, onerosidade, não eventualidade e alteridade. Pausa para a observação. 2 requisitos que costumam aparecer em provas como se fossem requisitos do vínculo de emprego. Exclusividade. Exclusividade não é requisito do vínculo de emprego. Independente do empregado ter somente aquele vínculo ou ter diversos outros vínculos, ele pode ou não ser empregado, dependendo dos outros requisitos estarem ou não presentes. Então, muito cuidado, que isso é aquela questãozinha manjada. As bancas adoram colocar a exclusividade como requisito do vínculo de emprego e não é. Exclusividade não é requisito do vínculo de emprego. E, atualmente, isso já também nem é mais tão questionado, mas também já apareceu algumas vezes a presencialidade, né? O trabalho presencial. Cada vez mais a gente está diante de trabalho telepresencial, mas a título de para a gente abarcar todas as hipóteses, né? Também não é exigido o trabalho presencial como requisito do vínculo de emprego. Muito cuidado, que a eventualidade não é requisito do vínculo de emprego. E como que isso vai aparecer em uma questão para você? Vai trazer um caso concreto, muitas das vezes vai aparecer um caso concreto para você identificar quais são os requisitos que estão ali presentes, ou dizer quais são os requisitos do vínculo de emprego, ou vai trazer um caso concreto para dizer por que não é caracterizado o vínculo de emprego, para você afirmar qual das opções abaixo traz a opção em que faltou o requisito do vínculo de emprego. Então, são questões desse tipo. São questões simples, a maioria. Claro que sempre que é possível dificultar, a gente pode aprofundar qualquer questão, mas, de regra, as questões sobre relação de emprego que são cobradas são questões mais simples, desde que você entenda o que significa cada um e saiba identificar, na teoria, o caso concreto. Saiba identificar o que é pessoa física, que é a parte mais fácil, né? Saiba identificar a pessoalidade, saiba identificar a onerosidade, a subordinação, a não eventualidade e a alteridade. Se você conseguir visualizar a presença ou a ausência desses requisitos na prática, você consegue dizer se há ou não a presença do vínculo de emprego. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você vai fazer a segunda fase do AB, a gente tem diversos cursos, tem curso, diversos não, né, gente? Diversos também é demais, mas tem curso de oficina de peça, em que a gente treina só peças, tem curso de treinamento de questões, que o foco é nas questões, a monitoria, que é um estudo personalizado, individualizado. E se você quiser, temos vídeos para todos os assuntos aqui no YouTube também. É só você ir lá na busca, pesquisar Marina Marques Prof e o tema, que eu tenho certeza que vai aparecer um vídeo sobre esse tema para você, para auxiliar nos seus estudos. Precisando de mim, estou à disposição. Lembrando que a gente vai ter um vídeo para cada tipo de trabalho que não é relação de emprego. Então, se você não se inscreveu, se inscreva e ative as notificações para você receber aí
a notificação de cada vídeo que a gente for postar. Te espero no próximo vídeo. Até lá!